aos Efésios, capítulo 4, nós vamos estudar o versículo 1 e 2, e depois nós vamos pular para o 17, e ali nós vamos terminar a nossa mensagem, irmãos. Mas o título do nosso estudo nesta noite é a vocação do povo de Deus. Vocação, irmãos, a vocação, eu estou falando do chamado do povo de Deus. Quer dizer, nós temos um propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. Elas não são diferentes. Esta carta serviu para os irmãos em Éfeso, serve para vocês, serve para a gente em Sudminus. Quer dizer, a palavra de Deus, viva como ela, continua fazendo o mesmo efeito. E aqui o apóstolo Paulo vai chamar estes irmãos para o propósito que nós temos. Certamente vai ser muito proveitoso para nós também nessa noite, tá certo? Versículo 1 e 2. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, mais uma vez, aqui há uma exortação do apóstolo, mas mais interessante do que isto, nós vemos que há uma exortação daquele que está preso do Senhor. Percebeu o detalhe? Ele está dizendo aqui. Agora, quando a gente começa a pensar em prisão, prisão nunca foi agradável. Eu não sei se alguém tenha passado por esse infortúnio aqui, mas prisão não é lugar bom. Prisão é um lugar terrível. E espero que a gente não tenha que ir para lá. Talvez um dia, por servir o nosso Senhor, a gente tenha que passar por isso. Mas não é um lugar bom, irmãos. Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É maravilhoso a gente ver que ele faz essa questão de mencionar que ele é preso do Senhor. Ou seja, irmãos, o que está acontecendo com ele é porque é a vontade de Deus. Sabe? Ou seja, o que está acontecendo, ele nunca deu culpa a qualquer outra coisa, é porque Deus quis que assim acontecesse. Isso tem muito a ensinar para a gente. Porque as nossas vidas, muitas vezes, os irmãos já pediram que essa semana fosse boa, que o Senhor se lembrasse dos irmãos que estão enfermos, mas nem sempre será assim. E no meio do dia a gente pode perceber, no meio da semana a gente vai perceber que talvez não seja do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas as palavras do apóstolo Paulo traz assim eu diria que um fortalecimento para a gente, essas palavras que ele usa. Eu estou aqui por conta do que o Senhor quer que eu esteja aqui. Se você adiantar um pouquinho aos Filipenses, aqui um pouquinho à frente, capítulo 1, verso 12, diz assim a palavra de Deus: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões, olha, é o assunto, que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, você começa a entender que o motivo da prisão tem um motivo específico. O Senhor o levou lá para que ele pudesse pregar aquelas pessoas que não conheciam o Evangelho. Irmãos, olha que lição que isso traz para a gente. Talvez você é filho. Olha quantos filhos não tem aqui. Não é? Quantos filhos? Eu sou filho para o Senhor, para a glória do Senhor. Eu sou pai para a glória do Senhor que eu sou pai. Se eu sou um enfermo, se eu sou um empregado, se eu sou um patrão, eu sou isso porque o Senhor quer que eu seja usado ali para a obra dele. E se você é mãe, se vocês acharam que eu ia esquecer disso, é que hoje é o Dia das Mães, né? Que Deus abençoe a todas vocês, tá bom? Tá bom, irmãs? Um grande abraço mesmo a todas vocês. Mas se são mães, precisam ser mães na obra do Senhor.
para ser útil ao Senhor, dentro da sua casa, onde você está. Olha, a mãe, como mulher, tem um significado no meio dessa nossa sociedade. Mulher fiel, mulher sã, vivendo em sã doutrinas, né? Olha, então, tá? Mas é um pouco daquilo que a gente vai aproveitar aqui. Voltando para os Efésios, capítulo 4, nós vemos aqui, irmãos, que o assunto é a vocação com que foste chamados. Você percebeu? Ele já disse aqui, ó, andeis como é digno da vocação com que foste chamado, versículo 1. Então, o assunto aqui é isso. Se nós olharmos aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, olha, ele está falando da pessoa de Deus que sujeitou todas as coisas a seus pés, falando que o Senhor colocou todas as coisas em sujeição a Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu por cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, se nós estamos falando de uma vocação, nós estamos falando que nós somos corpo de Cristo. Só quis acrescentar isso para a gente ver, irmãos, que precisa ser assim. Sabe? Agora, imagina você ter a mente de Cristo e precisa ter também o corpo, como se fosse o corpo de Cristo. Me entende? Então, este é o objetivo, irmãos, e na sua totalidade. Quer dizer, a boca do Senhor Jesus Cristo falava e os seus membros o obedeciam. Percebe? A vocação com que nós somos chamados é assim. E, como tal, nós devemos andar de maneira, olha, perfeita, intocável, digna desta vocação que nós estamos vendo aqui. Agora, quem é que faz isso? É o Senhor que faz isso. Ele nos chamou para ser assim. Então, esta é a obra dele, é ele quem vai fazer isso. A partir do momento que ele nos chamou. A partir do momento que ele nos chamou para ser membro do seu corpo, já é automático. Ah, mas é tão fácil? Nem um pouco. Por isso que a carta está aqui e está servindo a quase 2000 anos depois, o mesmo conselho serve para a gente. E ele usa aqui no versículo 2 duas palavras, humildade e mansidão. Olha o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está cobrando, então, que esses irmãos sejam humildes e mansos, é porque isso já existia em Cristo. Entende? Então, esta é a vocação para a qual nós somos chamados, irmãos. Ele está falando de abaixa a bola. Ele está falando de humildade, quer dizer, tem que acabar o orgulho da nossa vida. Nós servimos o Senhor e nós não podemos ser orgulhosos nesse mundo. O Senhor não foi assim. Pelo contrário, Ele está dizendo que foi manso e humilde. Então é assim que nós precisamos andar. Meigo, suave, brando de espírito. Não é? Olha que traços da igreja de Cristo. Essa é a nossa vocação, irmãos. Não é? Às vezes a gente fica possuído, é muito, né? Mas às vezes a gente quer descer do salto, né? Conforme diz um ditado por aí. Não pode. Esta é a vocação com que nós fomos chamados, para ser manso, para ser humilde, brando de espírito. O humilde vai ter sempre um espírito manso, irmãos. Este é o conselho. Esta é a vocação com que nós fomos chamados. Nós não vamos ler, mas marque para você ver. A partir do versículo 25 até o versículo 32, acabando esse capítulo 4, você vai ver um monte de propósitos, ou podemos chamar de vocação com que nós fomos chamados. Nós não vamos ver ele todo, tá bom? Mas guarde com você aí para você ver como que vai ser bacana estudar isso daí.
E ele continua: longanimidade, falando de longânimo, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, paciência quando o mal assaltar. Lembra que nós falamos que vamos pedir pela semana e estamos certos de que o Senhor vai nos dar uma semana possível da gente chegar lá no final. Mas às vezes não é do jeito que a gente quer. Mas precisa ser longânimo quando o mal assaltar, quando ele aparecer. Nós precisamos ser controlados a respeito disto. Suportar, mas ele fala mais aqui de suportar a teimosia de outro irmão, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque é assim, irmãos, às vezes a gente tem algum desencontro aí pela rua durante a semana, no nosso trabalho, na escola. Isso parece plenamente normal, porque nós estamos lidando com pessoas que não conhecem a Cristo, irmão. Mas e quando é o contrário, irmão? E quando é entre a gente mesmo? Não é assim? Às vezes você não fica desagradável por conta de alguma coisa? Suportando-vos uns aos outros em amor. Esta é a vocação com que nós fomos chamados. Eu vou perguntar, mas não quero ouvir resposta. Tem algum irmão mais chato aqui do que os outros? Não respondam, não fiquem com aquele risinho de canto. Né? Certamente. Mas interessante que esta palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, não é somente de suportar, porque às vezes a gente consegue suportar, filho. Mas é suportar em amor. Diferente. Irmãos, foi assim que o Senhor nos suportou. É assim que o Senhor nos suporta a cada dia. Ele não somente nos suporta, mas Ele nos suporta em amor. Sabe? Então, esta é a vocação com que nós fomos chamados. Precisa ser assim. Por isso, demonstrem mesmo. Eu vejo que isso não é uma montagem quando nós estamos aqui, porque vocês são cuidadosos uns com os outros, estão chegando e estão indo lá. Como está, irmão? Os mais novos vão lá e cumprimentam os mais velhos, e precisa acontecer. Isso é da gente estar fazendo isso em amor. Daqui nós vamos pular para o versículo 17, porque depois de dar esses conselhos para os irmãos, ele continua dizendo: e digo isto e testifico no Senhor, quer dizer, este é o procedimento, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha isso daqui, irmãos. Esta vocação exige que a nossa vida seja de fato transformada, irmãos. Tá? Este é o conselho, não vim ensaboar ninguém, mas é assim. A nossa vida de crente precisa ser transformada. Os nossos costumes, as vossas amizades, o modo de usar sua roupa. Não estou vendo ninguém impróprio, não é isso que eu quero dizer, mas precisa acontecer isto. Ele diz aqui: para que não andeis mais conforme andam os demais gentios. Então, irmãos, está falando de uma mudança de vida, que outrora existiu na vida deles também. Eles sabiam muito bem, como gentios, que isso tinha acontecido com eles. Na verdade, irmãos, pela graça de Deus, nós já não somos mais gentios. Olha o capítulo 2, versículo 11 de Efésios. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Olha, em Deus nós já não somos mais. Esta é a vocação com que o Senhor nos chamou. É maravilhoso da gente ver isso. Então, o que, em outras palavras, é outro procedimento que precisa haver em nós. É isto que eu estou falando. Sabe? Não conheço vossas vidas, meus amados, mas tem que ser assim.
Nós saímos do culto e continuamos sendo crentes. Amém? Onde nós estivermos, nós continuamos sendo crentes. Então, outro procedimento, esta é a nossa vocação. E ele continua, versículo 18 e 19. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ele está falando dos gentios, claro, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Ou seja, irmãos, ele só está lembrando esses irmãos que, olha, quando ele disse que vocês eram gentios no passado, antes de conhecer a Cristo, é isso que ele está lembrando. Outrora nós fomos assim, quer dizer, o Senhor, pela sua misericórdia, né, permitiu que a gente andasse desta maneira. É isso que ele está dizendo. Esse comportamento que está citando no versículo 18 e 19 mostra o que houve no passado das nossas vidas. Ou seja, como gentios, nós nascemos separados da comunidade de Israel, sem Cristo, longe de Deus. Capítulo 2, verso 12. Olha aqui, aos Efésios 2, verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, isto é outrora, é antes de conhecer a Cristo, né? Mas, então, este era o tempo passado da vida deles. Certamente nós temos muitas histórias que não são agradáveis das nossas vidas, mas é tempo passado. O Senhor já nos perdoou em Cristo Jesus e agora nós somos nova criatura. Não é assim? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É o 2,13, né? Olha aqui. Vamos completar então. Não está aí, o irmão já vai lá. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então Jesus fez esta modificação em nossas vidas, né? É um chamado para o corpo da igreja, para a igreja local, que nós somos chamados para este propósito. Com esta diferença, irmãos, você percebeu o que é que a ignorância faz em nossas vidas? É o versículo 18 e 19 aqui, olha. Isto é o que a ignorância, o pecado, o estar longe de Deus faz com as nossas vidas. Entenebrecidos de entendimento, separados da vida de Deus, não quer, pela ignorância mesmo que existe na gente, pela dureza do seu coração, perderam sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, é tudo isso que acontece estando longe de Cristo. Este é o estado daquele que vive longe de Deus. Coração duro, consciência calejada. Talvez a gente olhe para o lado e já viu tantas coisas assim, mas ele só queria lembrar a esses irmãos, vocês também já foram assim. Mas é isso que o coração duro faz. Se torna injusto diante de Deus. É tudo isso que o pecado faz com a gente. Esta pessoa procura a impureza, ele deseja mais e mais a impureza. Eu estou estudando doutrinas com uma jovem que pediu o batismo, e nós estávamos falando justamente disto, do pecado, que o pecado é por natureza. É por vontade e por natureza. Está no homem sem Cristo. Sabe aquela mentirinha? Vou contar uma mentirinha que eu já fico livre dessa história. Então, por natureza, para não fazer nem mal, parece que não faz mal, mas está nele. É isso que o pecado faz com a gente, porque ele está longe de Deus. Mas ele entra no versículo 20, dizendo: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então aqui está a diferença. Aqui está a diferença brutal que nós podemos chamar.
Vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, desde quando se converteram. Agora sim, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é porque eu estou, é porque Ele faz isto na gente, irmãos. E o apóstolo agora está somente lembrando esta igreja que precisam lembrar do propósito pelo qual eles foram chamados. Nós temos uma vocação, nós podemos chamar de uma santa vocação. Esse vós aqui, do versículo 20, mostra para a gente a distinção, irmãos, que há entre o povo de Deus e o mundo. Ele não colocou todos aqui, ele colocou vós, a igreja. Vocês são diferentes, como os outros gentios. E, irmãos, sinceramente, precisa haver uma diferença brutal nestes dois povos. Esta é a vocação. Eu estou falando de roupas, eu estou falando de palavreados, eu estou falando de comportamentos, eu estou falando de compromissos. Tem que ter uma diferença brutal. Sabe quando olham para alguém e dizem, será? Normalmente a gente vê uma pessoa bem vestida, né? Deve ser crente. Porque, olha, estamos fazendo separações nisso. Não é? Isso já é suficiente para a gente perceber que tem uma diferença. É isso que eu quero dizer. Vê, às vezes, alguém trocadinho, 7 horas da noite, passando, deve estar indo para a igreja. Então, tem que haver isto. Olha quantos jovens tem aqui. Ó. Os nossos velhos estão indo embora. Os carequinhas, eu estava dizendo para o irmão agora há pouco, falei, eu olho para frente, não vejo ninguém mais. Meus pais já foram. Quem é agora? Você sabe, eu já estou vendo assim. Sou eu que vou. E os jovens precisam continuar. Tem uma vocação para vocês também. Olha quantos jovens temos aqui. Muitos, irmãos. Deus abençoe vocês para dar forças para vocês, porque vocês também têm um chamado. Não é só o papai, não é só a vovó, o vovô. O chamado daquele que recebe Cristo já vem junto com ele. Um chamado. Nós estamos falando de uma diferença brutal. Ou seja, não pode ser nada parecido. Tem que ser diferente. Esta é a vocação. Então, irmãos, quando a gente olha a conversão a Cristo abrange muito mais do que receber a Cristo como Salvador. Sabe? Quando Cristo nos chama, não é somente, até que enfim ele tomou coragem, né, e pediu. É muito mais do que isto. É muito mais do que falar dele, porque às vezes a gente já está falando dele. Não, é mais do que isso. É necessário aprender de Cristo. Porque se eu aprender de Cristo, eu vou querer andar como Cristo. Aprendendo de Cristo, eu quero andar nos passos dele, porque a autoridade dele sobre a igreja é muito grande. Lembra que ele é o cabeça da igreja, por isso, quem é que comanda a gente? Não é a cabeça. Não é? É a cabeça, é o cérebro. É o Senhor Jesus. Esta é a vocação com que nós fomos chamados, e eu estou falando de que grande responsabilidade que nós temos. Saímos daqui a pouco, e nós vamos continuar a ser crente. E amanhã o dia é corrido para muitos, nós continuamos sendo crentes. É uma responsabilidade, não é fácil, não. Bom, não é fácil, não.
Versículo 21 e 22. Se é que o tendes ouvido, primeiro, vocês não aprenderam assim de Cristo, viu? E ele continua, verso 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vamos mais dois apenas. Irmãos, esse se é aqui, você percebeu? Se é que, sabe? Só que eu fiquei pensando que esse se é aqui, ele não quis trazer dúvida para aquele que já aceitou Cristo. Sabe? Sabe aquele, será que é? Não é dúvidas aqui, irmãos, mas ele está mostrando argumentos. Eu vejo mais isso, que ele está mostrando argumentos que devem nos acompanhar. Ele já fez uma lista aqui, ele continua depois do versículo 25. Argumentos. Então, se é que eu vou lembrar novamente de tudo o que precisa ser. Que eu já fui ensinado. Ele diz aqui, olha, se é que o tendes ouvidos e nele fostes ensinados. Ora, não é assim que nós estamos fazendo desde o começo? Quantos anos de convertido, irmão? Faz tempo. Alguém se lembra das suas datas? Era melhor falar faz tempo, viu, irmã? Você viu, irmã? O que a irmã fez o tempo inteiro aqui? Foi ensinada, não é, irmã? O tempo inteiro que esteve aqui, e cada um de nós, irmãos. Entre outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, nós não somos ignorantes a respeito daquilo que Deus quer. Percebe? Eu acho que tem esse peso. E esse versículo 22, que quanto ao trato passado, né? Vos despojeis, olha, esse trato passado aqui refere-se justamente a isso aí, 79, 80, enfim, que já ficou lá para trás, porque de lá para cá nós vemos aprendendo novos procedimentos. Nós tínhamos uma vocação, foi isso que os nossos pastores fizeram, mostrando para a gente. Os vossos pregadores fizeram, mostrando procedimentos. Que nós temos uma vocação, nós somos diferentes agora do mundo. Ele fala do homem velho, né? Esse homem velho, irmãos, ele deveria ter sido morto já. Porque ele foi crucificado com Cristo. Aos Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. É isto. Na nossa conversão foi feito isto. É como se nós tivéssemos subido na cruz com Cristo, o velho homem. Não é esta a representação do batismo? Que morre, é simbólico, ao emergir, como se aquele tivesse sendo enterrado, já foi. E quando volta, é apenas para a gente entender o que é o batismo. E volta uma nova pessoa. Este homem já foi crucificado. Então, irmãos, tudo que nós éramos como filhos de Adão já foi sentenciado na cruz. Aqueles filhos de Adão rebeldes. E esta sentença foi executada por Cristo Jesus na cruz. Você está em Cristo? Você recebeu a Cristo como seu Salvador? Amém, irmãos? É lógico. Então,
Ele já fez esse papel para nós. Ele já cravou, como diz a palavra, a cédula das nossas responsabilidades e culpas na cruz. Esta é a nossa vocação. No momento da nossa conversão, nós começamos a nos despojar do velho homem, forjando agora uma ligação com o nosso Salvador, não com aquele velho homem mais. Tudo vai ser novo. E é isto que o apóstolo está cobrando daqueles irmãos. E é o que a palavra tem cobrado a gente nesta noite. É isso que nós vamos levar para o começo dessa nossa semana. A minha vocação, o meu chamado é para ser um servo fiel ao Senhor. Olha que responsabilidade. Mostrar diferença. Eu falei de diferença brutal. Precisa acontecer. Vamos andar de ré? Não, não é essa diferença. É um comportamento que a gente de longe percebe. Eis aí um crente. Eis aí uma pessoa que luta para servir ao Senhor. E ele então parte para o versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, se aquele velho homem que se corrompia morreu, não é? Agora nós estamos vendo que o novo homem vai se renovando. Sabe quando um vai diminuindo e o outro vai subindo? É isto. De um dia para o outro, não. Luta, mais luta, mais luta. E quando você acha que já está apodando aquele homem velho, ou você querendo igualar-se a ele novamente. Mas é esta operação que o Senhor fez na cruz, para que a gente pudesse despojar do velho homem e se renovar do novo homem. Aqui ele diz, renovando no espírito da sua mente, tornando-se uma nova pessoa, um novo homem cada dia. Isso é automático, irmãos. Deve acontecer isto. E mais do que automático, é notório. Porque às vezes você cobra alguém, irmão, você precisa... Não, tá bom. É automático e notório essa transformação. E ele fala de revistais do novo homem. Então, tudo que nós vimos na vida de Cristo, irmãos. Olha aqui mais uma vez, né, irmã? A irmã falou desde 79. Tudo que nós vimos em Cristo neste tempo, agora nós desejamos fazer igual. Isto é se revestir do novo homem, né? E isso vai caracterizar este homem como um homem regenerado, uma pessoa regenerada, um jovem regenerado. Ele verdadeiramente será diferente onde ele está andando. Aqui ele diz, criado em justiça e santidade, tudo que nós não tínhamos. Não tem um justo nenhum sequer. Olha. Mas agora estamos falando de uma pessoa justa, porque foi justificada em Cristo Jesus. Então agora está em harmonia com a vontade do seu Senhor.
agora está cumprindo a vocação para o que foi chamado. Esta é a nossa vocação, meus amados. E é isto que o Senhor espera do seu povo. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Que ela continue firme, não importa a quantidade de pessoas. O irmão Davi me lembrou agora ali atrás. Eu disse, irmão, parece que antigamente os visitantes até que vinham mais na igreja, né? Parece que estão tão longe. Todo mundo é dono de si. Todo mundo compra e vende, faz o que quer. As coisas estão fáceis. E o irmão disse, nós devemos sempre nos preocupar com aqueles que estão aqui. E é verdade. Claro que a gente fica sentido em pregar o evangelho e não ter quem ouça. Mas estes que estão aqui estão interessados. Isto é revestir o novo homem. Vai levar esta palavra para a sua vida. Isto é pessoal. Então, verdadeiramente trata-se de algo mais. Por isso eu convido você a descobrir e fazer acontecer também em sua vida. Irmãos, como último conselho, nós precisamos saber que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz para nos fazer uma nova criatura. Ele tem poder para isto. Ele quer fazer isto. Por isso, depende muito da gente. É nós que precisamos dar os passos que são necessários, mediante o conhecimento do ensino que nós tivemos, a gente fazer isto acontecer. E para você, meu amigo, se por acaso tem alguém que não conhece a Cristo, sem Cristo, sem salvação. Sem Cristo não tem como começar a ser uma nova criatura. Sem Cristo não tem como se transformar num novo homem. Mas em Cristo isso é possível. Certamente você já ouviu de Cristo, precisa crer nele de todo o seu coração. Que o Senhor pudesse mesmo abençoar a vocês dia após dia, irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu quis trazer um conselho mesmo para a gente continuar a ser assim. Um dia nós vamos encontrar com os nossos queridos que já foram para a glória e nós vamos estar lá com eles. Vai ser maravilhoso. Mas precisa fazer isso agora. Em nome de Jesus. Amém.